Milionário surpreende ao visitar empregada doente e descobre segredo que muda tudo. Olá, queridos. Hoje trago uma história épica que vai mexer profundamente com o coração de vocês. Por favor, comentem de onde estão assistindo e digam seu nome. Adoro saber quem está aqui comigo nessa jornada emocionante e transformadora. Naquele domingo tempestuoso de abril em Marselha, França, Valentina Rossellini corria desesperadamente pelas ruas estreitas do centro histórico, seu vestido de noiva de seda, italiana esvoaçando dramaticamente ao vento mediterrâneo. Lágrimas de raiva e humilhação misturavam-se com a chuva torrencial que castigava a cidade portuária enquanto ela fugia da majestosa Catedral de Notre-Dame-de-la-Garde, onde apenas 15 minutos antes havia descoberto o maior escândalo de sua vida. Seu noivo, Rodrigo Santamaria, um empresário espanhol aparentemente próspero do setor imobiliário, não apenas mantinha um caso sórdido com sua própria madrinha de casamento, sua tia Constanza, como também havia planejado friamente o matrimônio apenas para ter acesso à herança que Valentina receberia aos 26 anos. Uma fortuna em joias antigas deixadas por sua bisavó napolitana. O pior de tudo, ela havia descoberto através de uma gravação de áudio no celular esquecido da tia, onde os dois riam cruelmente dela, chamando-a de patinha feia ingênua e planejando como se livrariam dela após conseguirem o dinheiro. Completamente desorientada pela tempestade emocional e física, Valentina empurrou desesperadamente a primeira porta de igreja que encontrou, buscando qualquer refúgio para processar a devastação que se abatia sobre ela como um tsunami. Não era a Catedral de Notre-Dame-de-la-Garde, era a pequena e íntima igreja de São Francisco de Assis, escondida no charmoso bairro de Le Panier, conhecida apenas pelos locais mais antigos da cidade. Valentina desabou no último banco de madeira encerada, soluçando de forma incontrolável, sem perceber que suas lágrimas ecoavam pela nave silenciosa, onde uma única pessoa assistia à missa matinal dominical. Do outro lado da igreja, próximo ao altar ornamentado com magnólias douradas frescas, Maximiliano Álvares Torrealba observava a cena com uma mistura crescente de curiosidade genuína e compaixão instintiva. O jovem empresário venezuelano-português, de 32 anos, havia viajado especificamente de sua base em Barcelona para essa missa especial. Uma tradição sagrada que mantinha religiosamente desde que herdara o próspero império botânico de sua excêntrica avó materna, Dona Esperanza Torrealba, uma naturalista renomada que havia construído o maior negócio de plantas ornamentais exóticas da Europa mediterrânea. Seus olhos cor de mel dourado, herança genética de gerações de navegadores portugueses, fixaram-se com crescente preocupação na figura enlutada da mulher de cabelos ruivo-acobreados, que chorava como se o universo inteiro tivesse desabado sobre seus ombros delicados. Com a gentileza natural que havia aprendido com sua avó, Max aproximou-se cautelosamente, seus passos ecoando suavemente no piso de mármore antigo. Perdão pela intromissão, mas posso ajudá-la de alguma forma? Perguntou ele em francês fluente, sua voz carregada de sinceridade autêntica. Valentina ergueu lentamente o olhar através das lágrimas, revelando os mais extraordinários olhos violeta-azulados que Max já havia contemplado em toda a sua vida. Pela primeira vez, desde que entrara em pânico, ela realmente percebeu onde estava e, principalmente, percebeu o homem elegantemente vestido que a observava com uma preocupação que parecia genuinamente desinteressada. Eu me enganei completamente de igreja, gaguejou ela em italiano, tentando inutilmente secar as lágrimas com as mangas rendadas do vestido, que agora parecia mais um símbolo de humilhação do que de celebração. Pelo vestido magnífico e pelo estado emocional, imagino que tenha sido muito mais do que um simples engano geográfico, disse Max suavemente, sentando-se respeitosamente no banco ao lado, mantendo uma distância segura, mas acolhedora. Permita-me apresentar-me.
Maximiliano Álvarez Torrealba. Max para os amigos, se me permitir essa esperança. Valentina Roselini. E você? Você está absolutamente correto. Não foi apenas um engano. Foi uma fuga desesperada de um pesadelo. Galgo na honestidade crua e vulnerável daquela confissão, tocou Max profundamente no âmago de sua alma solitária. Durante as próximas 3 horas, naquela capela silenciosa perfumada pelas magnólias douradas que ele mesmo havia enviado anonimamente, Valentina desabafou toda a sua história dolorosa. Como havia trabalhado incansavelmente como tradutora e intérprete para empresários internacionais desde os 18 anos, construindo uma reputação sólida em 5 idiomas. Como conhecera Rodrigo durante uma conferência de negócios em Valência, onde ele a contratara inicialmente para traduzir documentos comerciais em italiano e português. Como se apaixonara perdidamente por seus charmes aparentes e promessas românticas de uma vida de conto de fadas. Como descobrira, na manhã mais importante de sua vida, que ele havia apenas como uma marca ingênua a ser conquistada financeiramente enquanto mantinha uma relação sórdida com sua própria tia. Max, profundamente tocado pela coragem dessa mulher extraordinária, revelou gradualmente sua própria solidão existencial. Herdeiro de um império botânico que se estendia majestosamente de Portugal à Venezuela, passando por estufas revolucionárias em Barcelona, Nice e Amsterdã, ele sempre fora perseguido por mulheres interessadas exclusivamente em sua fortuna considerável, nunca em sua personalidade, sonhos ou coração genuíno. "Sabe o que mais me machuca?", confessou Valentina, suas lágrimas finalmente diminuindo. "Não é nem a traição em si. É descobrir que minha capacidade de amar e confiar foi vista como fraqueza, como algo a ser explorado." "Entendo perfeitamente", respondeu Max com sinceridade comovente. "Passei os últimos 10 anos evitando relacionamentos sérios, porque cansei de descobrir que as mulheres viam apenas minha conta bancária, nunca minha alma." Quando a missa dominical terminou, e os poucos fiéis locais começaram a se retirar discretamente, os dois ainda conversavam com a intimidade de almas gêmeas que se reconhecem instantaneamente através da dor compartilhada. "Venha trabalhar comigo", disse Max impulsivamente, surpreendendo a si mesmo com a oferta espontânea. "Preciso desesperadamente de uma coordenadora executiva multilingüe para minha divisão europeia. Alguém que entenda de negociações internacionais, culturas diferentes e que tenha a inteligência emocional que você claramente possui." Valentina o encarou com incredulidade absoluta. "Você nem me conhece direito, Max. Como pode oferecer um emprego para uma completa estranha? Conheço o suficiente para reconhecer caráter excepcional quando o vejo. Você é corajosa. Afinal, teve a força moral de fugir de um casamento fraudulento por amor próprio. É honesta ao ponto da vulnerabilidade. Tem experiência comprovada na área que preciso. E, além disso, ele sorriu pela primeira vez, revelando covinhas encantadoras que transformavam completamente sua fisionomia. Acredito firmemente que ambos merecemos um recomeço genuíno, longe das decepções do passado. 4 meses depois, Valentina havia se tornado absolutamente indispensável na Álvarez Torrealba Botanical Enterprises. Trabalhava no escritório elegante e moderno, com vista panorâmica para o porto antigo de Marsella, coordenando exportações complexas para clientes exigentes em Mônaco, Dubai, Singapura e exclusivos resorts em ilhas privadas do Caribe. Descobriu rapidamente que Max não era apenas um empresário bem-sucedido financeiramente. Era um homem profundamente culto que doava generosamente e anonimamente para orfanatos em 3 continentes, que conhecia pessoalmente o nome, história familiar e sonhos de todos seus funcionários espalhados pelo mundo, que falava fluentemente 7 idiomas
e tocava piano clássico com a técnica de um virtuoso profissional formado no Conservatório de Viena. Max, por sua vez, encontrava-se cada dia mais fascinado pela inteligência afiada como navalha de Valentina, seu humor sutil mas devastadoramente eficaz, sua capacidade impressionante de transformar os desafios comerciais mais complexos e aparentemente impossíveis em soluções elegantes e lucrativas. O problema crescente era que nenhum dos dois possuía coragem suficiente para admitir os sentimentos profundos e avassaladores que floresciam entre eles como as magnólias douradas que Max cultivava com tanto cuidado. Lentamente, silenciosamente, mas com raízes que se aprofundavam inexoravelmente. A situação mudou dramaticamente numa terça-feira chuvosa de dezembro. Valentina simplesmente não apareceu no escritório. Também não respondia às chamadas telefônicas, mensagens de texto ou e-mails. Max, que estava supervisionando pessoalmente a instalação de uma estufa experimental em Barcelona, sentiu uma inquietação crescente e inexplicável tomando conta de seu peito. Na quinta-feira, quando ela continuou completamente desaparecida sem qualquer explicação, ele cancelou imediatamente todos os compromissos importantes, incluindo uma reunião com investidores japoneses que havia levado meses para agendar, e voou diretamente para Marsella. A concierge elegante do prédio Art Deco, onde Valentina havia alugado um apartamento, informou discretamente que a jovem senhora havia pedido especificamente para não ser perturbada por ninguém, pois estava passando por problemas de saúde delicados. Max subiu determinadamente até o quinto andar, seu coração batendo de forma irregular, com uma preocupação que o surpreendeu pela intensidade. Quando tocou insistentemente a campainha e ninguém atendeu por longos minutos angustiantes, sua inquietação se transformou rapidamente em desespero genuíno. "Valentina, sou eu, Max. Por favor, preciso saber se você está bem", gritou ele através da porta sólida. Um ruído abafado e hesitante veio do interior do apartamento, seguido pelo som arrastado de chinelos no piso de madeira. A porta se abriu lentamente, revelando Valentina enrolada num robe de veludo azul marinho, com o rosto alarmantemente pálido e olhos claramente febris. "Max, o que está fazendo aqui?" Sua voz saiu rouca e frágil como papel antigo. "Estava desesperadamente preocupado. Você desapareceu completamente do trabalho, sem explicação, não responde a nenhum contato." Ele parou abruptamente quando percebeu que ela estava tremendo visivelmente. "Meu Deus, você está com febre alta. Precisa de cuidados médicos imediatos. Não é nada preocupante. Apenas uma gripe sazonal mais forte." Mentiu ela descaradamente, tentando parecer mais saudável do que obviamente se sentia. Max simplesmente não acreditou numa única palavra. Entrou determinadamente no apartamento, apesar dos protestos fracos de Valentina, e imediatamente notou detalhes profundamente preocupantes. Medicamentos diversos espalhados caoticamente pela mesa de centro, tigelas de sopa fria completamente intocada, cortinas pesadas hermeticamente fechadas, criando um ambiente sombrio e claustrofóbico. Pilhas de lenços usados e um termômetro digital marcando temperatura alarmantemente alta. "Você vai ao médico. Agora mesmo. Não aceito discussão", declarou ele com firmeza inabalável, já procurando o casaco de inverno de Valentina no armário. "Max, eu não tenho condições financeiras para pagar um médico particular especializado e o hospital público tem filas intermináveis. Não se preocupe nem por um segundo com questões financeiras. Vamos resolver isso imediatamente." No consultório luxuoso do Dr. Antoine Dubois,
um dos clínicos mais renomados e respeitados de toda a região de Provence-Alpes-Côte d'Azur, Max esperou ansiosamente por quase 3 horas intermináveis enquanto Valentina passava por uma bateria complexa e minuciosa de exames médicos. Quando ela finalmente saiu da sala de consulta, carregava uma expressão completamente indecifrada no rosto, uma mistura estranha e perturbadora de choque profundo, medo existencial e algo mais que ele não conseguia interpretar adequadamente. E então, o que o especialista descobriu? Perguntou Max imediatamente, levantando-se da poltrona de couro como se tivesse levado um choque elétrico. Valentina o encarou com os olhos violeta-azulados, agora marejados de lágrimas. Max, preciso conversar seriamente com você, em absoluta privacidade. Voltaram para o apartamento dela em silêncio tenso e carregado de expectativa. Max preparou cuidadosamente um chá de ervas calmantes, enquanto Valentina se acomodava rigidamente no sofá de veludo, claramente lutando internamente com algo extraordinariamente difícil de verbalizar. Não é gripe, ela finalmente murmurou, quase inaudivelmente. O que é então? Pneumonia? Alguma infecção mais séria? Você precisa de tratamento hospitalar. Estou grávida. As 2 palavras caíram entre eles como uma bomba nuclear detonando em câmera lenta. Max quase deixou a delicada xícara de porcelana escapar completamente de suas mãos trêmulas. Grávida, repetiu ele, sua voz saindo muito mais aguda e descontrolada do que jamais pretendera. De aproximadamente 4 meses, Valentina confirmou. As lágrimas agora correndo abundantemente por suas bochechas coradas pela febre. Do Rodrigo. Aconteceu 3 semanas antes do casamento fracassado. Com todo o estresse emocional devastador da separação, do novo trabalho, da reconstrução da minha vida inteira, simplesmente não prestei atenção adequada aos sinais óbvios. Max sentou-se pesadamente na poltrona estofada, em frente ao sofá, seu cérebro processando laboriosamente a informação bombástica. Grávida, de Rodrigo. O homem desprezível que a havia traído, humilhado e tentado usar financeiramente. Ele sabe da existência desta criança? Perguntou calmamente, surpreendendo-se com sua própria serenidade aparente. Absolutamente não. E não pretendo jamais contar. Rodrigo deixou cristalinamente claro que tipo de pessoa moralmente deplorável ele realmente é. Não quero que meu filho ou filha cresça sob qualquer influência desse homem. E você? O que pretende fazer com relação à gravidez? Valentina olhou diretamente nos olhos dourados dele com determinação férrea. Quero ter este bebê. Sei perfeitamente que vai ser extraordinariamente difícil, que provavelmente perderei o emprego quando a gravidez ficar evidente, que vou ter que me reconstruir completamente sozinha mais uma vez, mas você jamais estará sozinha nesta jornada. A declaração saiu de Max com uma convicção absoluta que surpreendeu profundamente ambos. Max, você não pode... Não me interrompa, por favor. Escute-me com atenção. Ele se levantou determinadamente e se ajoelhou respeitosamente diante dela, tomando suas mãos geladas entre as suas. Estes últimos meses trabalhando ao seu lado foram inquestionavelmente os melhores e mais significativos da minha vida inteira. Você trouxe luz, propósito e alegria genuína para dias que eu nem sequer percebia que estavam mergulhados em escuridão existencial. Não me importa minimamente de quem é biologicamente esse bebê. Se você me permitir essa honra extraordinária, gostaria profundamente de ajudá-la a criar esta criança como se fosse minha própria. Valentina o encarou como se ele tivesse enlouquecido completamente. Max, você está oferecendo criar o filho de outro homem? Você nem mesmo o quê? Não te amo perdidamente? Ele sorriu com uma ternura devastadora. Valentina, eu me apaixonei completamente por você naquela capela perfumada em abril.
Cada dia que passa desde então, meus sentimentos se aprofundam exponencialmente. E se esse bebê é parte integral de você, então eu já amo essa criança incondicionalmente também. A confissão deixou Valentina completamente sem palavras por vários minutos eternos. Ela o estudou intensamente, procurando qualquer sinal de dúvida, interesse financeiro ou falsidade, mas encontrou apenas sinceridade radiante e amor genuíno, brilhando naqueles olhos dourados. "Você tem absoluta certeza do que está dizendo?" sussurrou ela finalmente. "Certeza total e inabalável. Se você quiser me dar essa oportunidade, obviamente." A resposta veio em forma de lágrimas emocionadas e um beijo hesitante que rapidamente se aprofundou, carregado de meses de sentimentos cuidadosamente reprimidos e da promessa de um futuro que nenhum dos dois havia ousado sequer imaginar possível. Os meses seguintes foram uma montanha-russa emocional de descobertas maravilhosas e adaptações desafiadoras. Max reorganizou completamente sua vida profissional para passar mais tempo em Marsella, acompanhando religiosamente cada consulta pré-natal, devorando livros especializados sobre paternidade responsável e transformando metodicamente o quarto de hóspedes do apartamento de Valentina no berçário mais encantador que se pudesse conceber, especialmente depois que os ultrassons revelaram que seria uma menina. A família extensa de Max, inicialmente chocada e preocupada com a situação aparentemente complicada, rapidamente se apaixonou por Valentina durante uma visita emocionante à propriedade ancestral da família no Porto. Dona Carmen Álvarez Torrealba, a matriarca formidável de 82 anos que governava a dinastia familiar de sua quinta centenária, com um punho de ferro envolvido em luva de veludo, declarou aprovação imediata. "Esta menina tem caráter sólido como rocha", murmurou ela para Max, em português, enquanto observava Valentina, ajudando alegremente na cozinha tradicional, apesar de estar no 8º mês de gravidez. "Segure-a com força, meu querido neto. Mulheres autênticas como ela são mais raras que nossas magnólias douradas mais preciosas." A resposta de Max foi um sorriso radiante que revelava absolutamente tudo sobre a profundidade de seus sentimentos. Mas a paz não duraria muito tempo. Rodrigo, quando finalmente descobriu sobre a gravidez, através de conhecidos mútuos em Valência, Valentina havia precisado explicar sua ausência prolongada para alguns clientes antigos. Apareceu inesperadamente no escritório da Álvarez Torrealba Botanical Enterprises, numa tarde tempestuosa de março, exigindo arrogantemente uma audiência privada. "Você não tem direito legal ou moral de esconder meu filho de mim", declarou ele, usando o mesmo tom autoritário e intimidante que outrora conseguia subjugar Valentina completamente. "Não estou escondendo coisa alguma", respondeu ela com uma calma glacial que o surpreendeu visivelmente, sua mão apoiada protetivamente na barriga tremendamente redonda. "Simplesmente não vejo razão lógica alguma para incluí-lo na vida desta criança. Ou dele, ou dela. Eu sou o pai biológico legítimo, tenho direitos. E eu sou a mãe que você abandonou covardemente no altar por uma aventura sórdida e barata com minha própria tia. Você fez suas escolhas definitivas naquele dia, Rodrigo. Agora viva com as consequências." Foi precisamente neste momento tenso que Max apareceu na recepção elegante, retornando de uma reunião estratégica com fornecedores holandeses. A tensão elétrica no ar era praticamente palpável. "Existe algum problema aqui?" perguntou ele educadamente, posicionando-se instintivamente de forma protetora ao lado de Valentina. Rodrigo o encarou com desprezo mal disfarçado. "E quem exatamente você pensa que é nesta situação familiar? Sou o homem que estará presente e dedicado para cada primeiro sorriso, cada primeiro passo, cada conquista pequena e grande, cada lágrima, cada pesadelo, cada celebração desta criança maravilhosa. Sou aquele que já a ama profundamente antes mesmo de ela nascer. Sou,
em todos os sentidos que realmente importam no mundo, o pai verdadeiro dela. A frieza controlada e determinação absoluta na voz de Max fizeram Rodrigo recuar instintivamente um passo. Isso definitivamente não vai ficar assim, ameaçou ele fracamente antes de sair. Mas ficou exatamente assim. 2 semanas depois, Rodrigo se casou precipitadamente com uma herdeira catalã em Barcelona numa cerimônia discreta e imediatamente mudou-se para Buenos Aires para administrar os investimentos imobiliários da família da nova esposa. Aparentemente muito mais interessado em oportunidades financeiras na América do Sul do que em lutar pela paternidade de uma criança que nunca havia genuinamente desejado. Em uma manhã dourada e perfumada de maio, flores de magnólia dourada desabrochando majestosamente em todos os jardins de Marsella, enquanto Max regava carinhosamente as plantas raras na estufa que havia construído especialmente no terraço panorâmico do apartamento, Valentina sentiu as primeiras contrações reais. "Max!" gritou ela da sala, sua voz carregada de uma mistura de excitação e pânico natural. Ele literalmente derrubou o regador de cobre antigo e correu para dentro, encontrando-a apoiada dramaticamente no sofá de veludo, o rosto contraído de dor intensa, mas os olhos brilhando de antecipação. "É agora?" perguntou ele, seu coração disparando como um motor de corrida. "Definitivamente acho que sim", ela confirmou ofegante. A corrida louca para o hospital foi simultaneamente cômica e aterrorizante. Max dirigiu como jamais havia dirigido em toda a sua vida, falando incessantemente para manter Valentina distraída e relativamente calma. "Lembra da primeira vez que você organizou aquela exportação impossível de magnólias raras para o casamento do príncipe saudita em Riad?" disse ele, passando temerariamente um sinal amarelo. "Você coordenou tudo com tanta perfeição que ele triplicou o pedido original e nos recomendou para metade da realeza do Golfo Pérsico." "Max!" Valentina riu genuinamente no meio de uma contração particularmente intensa. "Você está infinitamente mais nervoso do que eu." "Completamente impossível", ele respondeu, suas mãos tremendo visivelmente no volante. 12 horas épicas depois, Aurora Carmen Álvares Torrealba, que recebeu oficialmente o sobrenome de Max por escolha expressa e emocionada de Valentina, nasceu numa tarde dourada de primavera mediterrânea, com pulmões poderosos e uma cabeleira ruivo-acobreada exuberante, que prometia ser tão magnífica quanto a de sua mãe. Max chorou abundantemente quando a enfermeira especializada colocou cuidadosamente a pequena Aurora em seus braços trêmulos. Naquele momento transcendente e sagrado, todas as dúvidas, medos, incertezas e ansiedades simplesmente evaporaram como névoa matinal. Ele contemplou aquela criancinha absolutamente perfeita e soube, sem a menor sombra de dúvida existencial, que estava exatamente onde o destino sempre pretendeu que estivesse. "Ela é absolutamente perfeita em todos os sentidos", sussurrou ele emocionado para Valentina, que o observava com os olhos violeta-azulados brilhando de felicidade radiante e exaustão bem-aventurada. "Nós somos perfeitos", ela corrigiu suavemente, estendendo a mão para acariciar o rosto dele. "Nossa família é absolutamente perfeita." Quando Aurora completou 3 meses encantadores, Max fez o pedido de casamento que havia estado elaborando meticulosamente desde o exato momento em que ela nasceu. Não foi um pedido convencional. Nada relacionado a Max jamais era previsível ou tradicional. Durante um piquenique romântico cuidadosamente planejado nos jardins deslumbrantes do Palácio Longshan, enquanto observavam Aurora dormindo pacificamente no carrinho, sob a sombra protetora de um carvalho centenário, ele tirou discretamente do bolso uma pequena caixa de veludo negro. "Valentina, você transformou minha existência de maneiras que eu nem sequer sabia que eram humanamente possíveis", começou ele, ajoelhando-se graciosamente na grama macia.
Você me deu amor incondicional, propósito profundo e a família mais extraordinariamente bonita que qualquer homem poderia ousar sonhar. Você me salvou de uma vida vazia de solidão dourada. Quer se casar comigo e tornar nossa união oficial perante Deus e toda a humanidade? O anel era literalmente uma obra de arte. Uma safira azul-violeta colombiana, lapidada em formato de lágrima, cercada por diamantes microscópicos, dispostos para lembrar as pétalas delicadas de uma magnólia dourada. Era único, extraordinário, como tudo que Max fazia especialmente para ela. Sim, ela respondeu antes mesmo que ele terminasse completamente a pergunta. 1000 vezes sim, para toda a eternidade. O casamento foi celebrado na mesma igreja íntima de São Francisco de Assis, onde se conheceram exatamente 1 ano após aquele domingo tempestuoso que alterou irreversivelmente o curso de suas vidas. Valentina usou um vestido simples, mas elegante de seda champanhe francesa, sem véu. Declarou categoricamente que véus traziam azar terrível para ela, baseado em experiência pessoal anterior. Carregou um buquê artesanal de magnólias douradas, cultivadas pessoalmente por Max em suas estufas privadas. E Aurora, agora com 7 meses e absolutamente adorável, foi oficialmente a daminha mais jovem na história centenária da capela, dormindo angelicalmente nos braços da bisavó Carmen durante toda a cerimônia tocante. O padre François, que havia presenciado discretamente o primeiro encontro emocional do casal naquele banco de madeira da igreja, não conseguiu conter as lágrimas ao uni-los oficialmente em santo matrimônio. Raramente presenciei um amor que cresceu tão organicamente da dor transformada em esperança, disse ele em sua homilia inspirada. Vocês dois conseguiram a alquimia emocional mais difícil. Transformaram lágrimas amargas em alegria pura, traição devastadora em confiança inabalável, solidão existencial em família abundante. Que Deus abençoe copiosamente essa união que já nasce abençoada pelo amor mais incondicional. A festa foi deliberadamente íntima, no jardim perfumado da propriedade que Max havia adquirido especificamente em Marsella para sua nova família. Apenas 70 convidados cuidadosamente selecionados, mas cada pessoa genuinamente especial e significativa para o casal. Carmen Álvares Torrealba dançou elegantemente com seu neto favorito sob as estrelas mediterrâneas, enquanto Aurora dormia placidamente no colo protetor de Valentina. Sabes o que mais me impressiona e orgulha em ti, querido neto? Perguntou Carmen para Max em português arcaico, sabendo que Valentina ainda estava aprendendo o idioma. O que especificamente, querida avó? Jamais vi um homem tão genuinamente feliz e realizado por ter voluntariamente perdido sua liberdade de solteiro. Max riu melodiosamente, seu olhar fixo em sua esposa, que conversava animadamente com amigas íntimas, Aurora mamando tranquilamente em seus braços. Não perdi minha liberdade, vovó querida. Finalmente encontrei minha verdadeira casa espiritual. A lua de mel foi épica. 3 semanas mágicas na Toscana italiana, onde Max havia alugado uma vila histórica do século XV com vista para as colinas cobertas de vinhedos. Aurora se adaptou perfeitamente às viagens constantes, e o trio passou dias inesquecíveis explorando pequenas cidades medievais, nadando em lagos cristalinos privados e descobrindo tratorias familiares onde os proprietários faziam questão absoluta de mimar a pícola principessa, enquanto seus pais desfrutavam de jantares românticos sob pergolados centenários. De volta a Marsella, a vida estabeleceu um ritmo doce, previsível e profundamente satisfatório. Max expandiu agressivamente os negócios, abrindo estufas revolucionárias em Nice, especializada em magnólias raras para casamentos de alta sociedade e eventos corporativos de luxo em toda a Riviera Francesa. Valentina retornou ao trabalho quando Aurora completou 8 meses, mas agora, como sócia oficial minoritária da empresa,
um presente de casamento generoso de Max, que ela inicialmente resistiu por orgulho, mas acabou aceitando quando ele argumentou convincentemente que precisava desesperadamente de alguém de absoluta confiança para supervisionar a expansão mediterrânea da empresa. Aurora crescia como uma criança excepcionalmente alegre, curiosa e inteligente, com os olhos violeta azulados, hipnotizantes da mãe, e a personalidade doce, mas determinada do pai adotivo. Suas primeiras palavras foram papá, dirigidas exclusivamente a Max, obviamente, seguidas rapidamente por mamá e surpreendentemente Magnólia, que ela pronunciava adoravelmente como Magólia. A vida parecia um conto de fadas perfeito, até que quando Aurora completou 2 anos encantadores, Rodrigo ressurgiu inesperadamente como um fantasma do passado. Estava passando por um divórcio extremamente complicado e financeiramente devastador com a herdeira catalã em Buenos Aires. Aparentemente ela havia descoberto seus múltiplos casos extraconjugais e decidiu tentar conhecer a filha biológica, possivelmente movido mais por desespero financeiro do que por genuíno interesse paternal. Apareceu na casa elegante da família Alvarez Torrealba, numa manhã ensolarada de sábado, sem qualquer aviso prévio, encontrando Aurora brincando alegremente com borboletas coloridas entre as magnólias douradas do jardim. Max abriu a porta principal e encontrou Rodrigo parado desconfortavelmente no portão de ferro forjado, observando a criança com uma expressão indecifrada. Ela cresceu tremendamente, comentou Rodrigo, como se fosse a coisa mais natural do mundo aparecer depois de mais de 2 anos de ausência total. O que exatamente você quer aqui? Max perguntou friamente, posicionando-se estrategicamente entre Rodrigo e Aurora. Ver minha filha biológica, conhecê-la finalmente. Sua filha? Max riu sem qualquer humor. Sua filha não tem a menor ideia de que você sequer existe neste planeta. E pretendo firmemente que continue exatamente assim pelo resto da vida dela. Você, legalmente, não pode me impedir de ter contato com minha própria descendência biológica. Posso, na verdade, e muito facilmente. Legalmente, Aurora é exclusivamente minha filha. Adotei-a oficialmente quando me casei com Valentina. Você assinou voluntariamente os papéis de renúncia total da paternidade quando seu advogado em Buenos Aires os enviou. Lembra-se perfeitamente dessa decisão? Rodrigo empalideceu visivelmente. Era absolutamente verdade. Durante o processo de divórcio tumultuado com a catalã, seu advogado havia sugerido eliminar qualquer complicação legal do passado para evitar problemas potenciais de pensão alimentícia internacional. Posso tentar reverter legalmente essa decisão? Pode certamente tentar. Mas terá que explicar convincentemente a um juiz porque abandonou completamente sua filha, porque nunca tentou vê-la ou contatá-la, porque nunca contribuiu com um único euro para o sustento dela, e porque agora, depois de mais de 2 anos de ausência total, resolveu repentinamente que quer desempenhar o papel de pai responsável. Boa sorte com essa argumentação. Aurora, naquele momento preciso, correu entusiasticamente em direção a Max, gritando «Papá! Papá!» e se agarrou afetuosamente à sua perna, olhando curiosamente para o estranho no jardim com a franqueza típica das crianças pequenas. «Quem é esse homem, papá?» perguntou ela, com a inocência brutal característica dos 2 anos de idade. Max a levantou carinhosamente no colo. «Ninguém importante para nossa família, princesa. Vamos procurar a mamãe?» Rodrigo assistiu pai e filha entrarem na casa, e algo fundamental dentro dele se partiu irreparavelmente. Não era exatamente ciúmes, mas a compreensão dolorosa de que havia perdido algo infinitamente precioso por pura estupidez, orgulho e ganância. Quando Valentina apareceu na porta alguns minutos depois, Rodrigo ainda estava parado desconfortavelmente no jardim. «O que você está fazendo aqui depois de todo este tempo?» perguntou ela sem hostilidade, apenas um cansaço profundo. «Vim conhecer
Vim ver Aurora. Por quê? Você teve mais de 2 anos para essa decisão. Por que especificamente agora? Rodrigo hesitou constrangido. A verdade brutal era que estava financeiramente arruinado, emocionalmente sozinho. O casamento havia fracassado espetacularmente e, de repente, a ideia de ter uma família parecia desesperadamente atraente. Mas olhando para Valentina, radiante, confiante, claramente realizada e feliz, percebeu dolorosamente que não havia espaço algum para ele naquela vida perfeita. Você está genuinamente feliz, disse ele finalmente, uma afirmação. Não pergunta. Extraordinariamente feliz. E ela também, Aurora. Parece uma criança completamente feliz e amada. Max é um pai absolutamente maravilhoso. Melhor do que eu jamais seria. Não era uma pergunta, mas Valentina respondeu mesmo assim, com honestidade brutal. Infinitamente melhor. Mas isso não importa mais minimamente, Rodrigo. Você fez suas escolhas definitivas há muito tempo. Nós fizemos as nossas. A Aurora tem uma família que a ama incondicionalmente. É tudo o que realmente importa. Rodrigo assentiu lentamente, finalmente compreendendo a realidade. Cuida bem de ti mesma, Valentina. E... obrigado. Obrigado por quê? Por não me deixar estragar a vida dela também. Ele se virou e saiu definitivamente, e Valentina soube instintivamente que nunca mais o veria. Os anos seguintes foram repletos de pequenas alegrias cotidianas e grandes conquistas empresariais. A Álvarez Torrealba Botanical Enterprises se tornou a maior e mais respeitada fornecedora de plantas ornamentais raras de toda a Europa, com estufas em 12 países e contratos exclusivos com hotéis de luxo, casas reais e celebridades internacionais. Max e Valentina viajavam pelo mundo constantemente, sempre com Aurora, explorando novos mercados exóticos e descobrindo espécies raras em lugares extraordinários como Madagascar, Tailândia, Costa Rica e até mesmo nas Ilhas Galápagos. Aurora se revelou uma criança brilhantemente inteligente e carismática. Aos 5 anos, falava fluentemente francês, português, espanhol e italiano, e demonstrava um talento natural impressionante para lidar com as plantas do pai. Max brincava constantemente que ela havia herdado magicamente dedos verdes da linhagem Álvarez Torrealba. Quando Aurora completou 6 anos extraordinários, Max e Valentina decidiram unanimemente que estava na hora de dar-lhe um irmão ou irmã. A segunda gravidez de Valentina foi cuidadosamente planejada e celebrada com alegria absoluta por toda a família extensa. Desta vez, foi um menino, e eles o batizaram Gabriel Max Álvarez Torrealba. Aurora se transformou na irmã mais orgulhosa, protetora e dedicada que Gabriel poderia ter. Aos 7 anos, ela já ajudava competentemente a trocar fraldas e insistia em contar histórias elaboradas para o irmãozinho antes de dormir todas as noites. "Mamãe", disse Aurora uma noite, enquanto ajudava Valentina a dar banho em Gabriel. "Eu posso chamar você de mamãe, mesmo que não tenha nascido da sua barriga originalmente?" A pergunta pegou Valentina completamente de surpresa. Aos 7 anos, Aurora estava obviamente começando a entender que era diferente do irmão em termos de origem biológica. "Você pode me chamar exatamente do que quiser, meu amor. Sou sua mãe em absolutamente todos os sentidos que realmente importam neste mundo. E o papá? Ele é meu papá verdadeiro mesmo que eu não tenha herdado os olhos dourados dele?" "Aurora!" Valentina se ajoelhou carinhosamente ao lado da banheira, olhando diretamente nos olhos violeta-azulados da filha. "O papá te escolheu deliberadamente. Antes mesmo de você nascer, ele já te amava profundamente. Isso é infinitamente mais especial e significativo do que simplesmente compartilhar características físicas idênticas. Como ele pôde me escolher se eu ainda nem existia? Porque ele me amava. E você sempre foi parte integral de mim. Então ele automaticamente amou você também."
Aurora pareceu completamente satisfeita com a explicação. Então eu sou duplamente amada. Pelo papá que me escolheu conscientemente e pela mamãe que me carregou no coração. Valentina abraçou a filha emocionadamente, os olhos marejados de lágrimas de felicidade. Exatamente. Duplamente amada para sempre. Aquela conversa marcou uma nova fase na vida da família Álvarez Torrealba. Aurora nunca mais questionou seu lugar na família. E Max ficou ainda mais apaixonado por aquela menina extraordinária que o havia escolhido como pai, tanto quanto ele a havia escolhido como filha. Quando Gabriel completou 3 anos adoráveis e Aurora 11, a família enfrentou seu primeiro desafio realmente sério. Max foi diagnosticado com um tumor benigno no cérebro que requeria cirurgia neurocirúrgica delicada e arriscada. A operação seria realizada em Zurique por um dos melhores neurocirurgiões especializados de toda a Europa. A notícia devastou todos emocionalmente. Valentina se esforçou heroicamente para manter aparente calma diante das crianças, mas Aurora, sempre excepcionalmente perceptiva, percebeu imediatamente que algo estava terrivelmente errado. "O papá vai ficar completamente bem?" perguntou ela uma noite, depois que pensou que Gabriel havia adormecido. "Vai, meu amor. Os médicos são extraordinariamente competentes e experientes. Mas ele pode morrer, não pode?" A honestidade brutal da pergunta forçou Valentina a ser igualmente honesta. Existe um pequeno risco, sim, mas as estatísticas de sucesso completo são muito superiores. Aurora ficou em silêncio por um longo momento carregado. "Se algo acontecer com o papá, eu vou cuidar pessoalmente de você e do Gabriel." "Aurora, querida." "Não, mamãe. Eu prometo solenemente. O papá me escolheu, então eu tenho a responsabilidade moral de cuidar da família dele também." Valentina abraçou a filha, completamente impressionada com a maturidade emocional extraordinária daquela criança de apenas 11 anos. A cirurgia foi um sucesso absoluto e completo. Max passou 3 semanas se recuperando em Zurique, com Valentina ao seu lado 24 horas por dia, enquanto Aurora e Gabriel ficaram com a bisavó Carmen na quinta familiar no Porto. Quando Max finalmente voltou para casa, visivelmente mais magro, mas sorrindo radiantemente, Aurora literalmente correu para seus braços como se não o visse há décadas. "Pensei que você fosse me deixar sozinha para cuidar da mamãe e do Gabriel", disse ela, enterrando o rosto no pescoço dele. "Jamais, princesa adorada. Prometo solenemente que vou estar aqui para ver você crescer, se formar, se casar, ter seus próprios filhos. Você não se livra de mim tão facilmente assim." A experiência trouxe a família ainda mais próxima. Max passou a valorizar intensamente cada momento com a esposa e os filhos. Valentina descobriu uma força interior que não sabia possuir. E Aurora desenvolveu uma maturidade emocional impressionante para sua idade. Nos anos seguintes, a vida da família Álvarez Torrealba estabeleceu um ritmo feliz e extraordinariamente próspero. Max expandiu os negócios para a América do Sul, abrindo estufas no Brasil, Colômbia e Venezuela. Valentina se tornou reconhecida internacionalmente como especialista em marketing de plantas ornamentais raras, desenvolvendo campanhas revolucionárias que fizeram as magnólias Álvarez Torrealba se tornarem sinônimo absoluto de luxo e elegância em todo o mundo civilizado. Aurora cresceu para ser uma adolescente brilhantemente inteligente e extraordinariamente determinada. Aos 15 anos, falava fluentemente 8 idiomas e já demonstrava interesse sério em botânica avançada e administração empresarial internacional. Gabriel, por sua vez, era a criança mais carinhosa, engraçada e socialmente hábil que alguém poderia desejar, com o humor sofisticado da mãe e a gentileza natural do pai.
Em uma noite mágica de dezembro, quando Aurora havia acabado de completar 16 anos, a família estava reunida na sala decorada elaboradamente para o Natal, assistindo a um filme clássico, quando ela fez uma pergunta que pegou todos completamente de surpresa. Papá, você alguma vez se arrependeu de ter me escolhido? Max pausou imediatamente o filme e se virou para ela, genuinamente confuso. Por que perguntaria algo assim? Porque sei perfeitamente que sua vida seria infinitamente mais simples se não tivesse encontrado a mamãe chorando naquele domingo na igreja. Você não teria precisado se preocupar com uma mulher grávida do filho de outro homem, não teria passado por todas as complicações legais e emocionais. Aurora? Max interrompeu com voz carregada de emoção profunda. Você quer saber qual foi o dia mais importante e significativo da minha vida inteira? O dia que você se casou com a mamãe? Não. O dia que a mamãe errou de igreja e eu a encontrei chorando desesperadamente, porque foi nesse momento transcendente que descobri que existia algo infinitamente mais importante do que dinheiro, sucesso empresarial ou reconhecimento social. Foi o dia que descobri o verdadeiro significado do amor incondicional. E você, minha princesa adorada, foi parte integral desse amor desde o primeiro segundo. Aurora se levantou emocionadamente do sofá e abraçou Max com toda a sua força. Eu te amo infinitamente, papá. Eu também te amo, filha. Mais do que você jamais conseguirá compreender completamente. Gabriel, que havia estado assistindo silenciosamente do colo confortável de Valentina, decidiu que também precisava participar do momento emocional. Eu também te amo, papá, e a mamãe, e a Aurora. A família inteira desabou em risadas alegres, e a tensão do momento se dissolveu na alegria característica dos Álvarez Torrealba. Quando Aurora completou 18 anos e estava prestes a ingressar na Universidade de Cambridge para estudar Administração Internacional e Botânica Aplicada, ela fez uma confissão que surpreendeu positivamente todos. Quero fazer minha tese de doutorado sobre plantas ornamentais raras e sustentabilidade ambiental aplicada, anunciou durante o jantar de aniversário elaborado. E depois quero assumir pessoalmente a expansão da empresa na Ásia e Oceania. Max quase engasgou com o vinho vintage. Aurora, você ainda é muito jovem para se preocupar seriamente com os negócios complexos da família. Papá, eu cresci literalmente entre magnólias douradas. Aprendi sobre mercados internacionais complexos antes de dominar cálculo avançado. É minha paixão tanto quanto é a sua. E além disso, ela sorriu travessamente. Alguém precisa garantir que você não arruine tudo enquanto eu não estou supervisionando de perto. Valentina riu melodiosamente. Ela definitivamente herdou seu senso de humor refinado, Max, e sua teimosia legendária. Ele retrucou, mas estava visivelmente orgulhoso. Gabriel, agora com 15 anos, olhou para a irmã com admiração genuína. Quando eu me formar, posso trabalhar com vocês também? Obviamente, mano. Vamos construir um império botânico que vai perdurar por gerações. Max olhou para Valentina por cima da mesa, e os dois trocaram um sorriso cúmplice, carregado de significado. Seus filhos não apenas haviam herdado os negócios da família, mas também os valores fundamentais de união, trabalho dedicado e amor incondicional que definiam a dinastia Álvarez Torrealba. Os anos de universidade de Aurora, em Cambridge, passaram como um furacão de conquistas acadêmicas. Ela se destacou extraordinariamente. Publicou 5 artigos revolucionários sobre sustentabilidade na floricultura internacional e passou todas as férias trabalhando nas estufas da família, aprendendo meticulosamente cada aspecto do negócio, desde a base mais fundamental. Gabriel, simultaneamente, se revelou um prodígio em línguas e comunicação intercultural, com planos ambiciosos de se especializar em relações internacionais para facilitar a expansão global da empresa.
Durante o último ano de Aurora em Cambridge, ela conheceu Sebastián Restrepo Garcia, um jovem arquiteto paisagista colombiano que estava desenvolvendo sua tese sobre jardins botânicos sustentáveis em climas tropicais. Eles se encontraram numa conferência internacional sobre biodiversidade em Londres, onde Aurora estava apresentando sua pesquisa sobre magnólias raras. Sebastián era absolutamente tudo que Aurora não sabia que estava procurando. Inteligente como uma navalha, engraçado de forma sofisticada, apaixonado por sustentabilidade ambiental e completamente desinteressado na fortuna considerável da família. Ele se apaixonou pela personalidade forte e independente de Aurora antes mesmo de descobrir quem ela realmente era. Quando Aurora trouxe Sebastián para conhecer a família durante as férias de verão, Max inicialmente ficou desconfiado, instinto protetor natural de pai. Mas bastaram 2 conversas profundas sobre arquitetura paisagística sustentável e preservação ambiental, para que Max percebesse que aquele jovem de olhos castanhos, cálidos e sorriso absolutamente sincero amava sua filha pelo que ela era essencialmente, não pelo que ela possuía materialmente. O pedido de casamento aconteceu na estufa principal da Álvarez Torrealba Botanical Enterprises, em Marsella, entre as magnólias douradas raras que Max havia começado a cultivar, especialmente quando conheceu Valentina 25 anos antes. Sebastián havia pedido formal e respeitosamente a bênção dos pais dela semanas antes. E Max havia dado não apenas a bênção entusiasmada, mas também conselhos detalhados sobre o tipo específico de anel que Aurora adoraria. O casamento de Aurora e Sebastián foi celebrado na mesma igreja de São Francisco de Assis, onde tudo havia começado magicamente. Desta vez, a capela estava decorada com magnólias de todas as cores e espécies existentes no catálogo da empresa. Um arco-íris floral deslumbrante que representava todas as conquistas extraordinárias da família Álvarez Torrealba ao longo de mais de 2 décadas. Aurora usou o vestido de noiva da mãe, cuidadosamente ajustado e discretamente modernizado, mas mantendo toda a elegância clássica original. Carregou o mesmo buquê artesanal de magnólias douradas que Valentina havia carregado, acrescido de algumas espécies azuis extremamente raras que Sebastián havia descoberto pessoalmente durante expedições botânicas na Colômbia. Max chorou copiosamente quando entregou a Aurora no altar. Não de tristeza, mas de felicidade pura e orgulho paternal, ao ver que sua menina havia encontrado exatamente o mesmo tipo de amor verdadeiro e incondicional que ele encontrara com Valentina. Gabriel, agora com 19 anos e prestes a ingressar na Sorbonne, foi o padrinho orgulhoso de Aurora. Em seu discurso emocionante, ele declarou: "Aurora sempre foi infinitamente mais que uma irmã para mim. Foi meu exemplo constante de coragem, inteligência excepcional e amor incondicional. Ela me ensinou fundamentalmente que família é sobre estar presente emocionalmente, não sobre compartilhar DNA. Tenho certeza absoluta de que ela e Sebastián vão construir uma família tão extraordinariamente bonita quanto a nossa." Padre François, agora com cabelos completamente brancos, mas ainda vibrante e inspirado, sorriu radiantemente ao abençoar mais uma geração da família Álvarez Torrealba. "Deus tem um senso de humor verdadeiramente interessante", disse ele durante a cerimônia tocante. "Às vezes, ele precisa que erremos dramaticamente o caminho para encontrarmos nosso destino verdadeiro. Aurora, você é a prova viva e radiante de que os maiores presentes da vida vêm embrulhados nas situações mais inesperadas e desafiadoras." A festa aconteceu novamente na propriedade familiar,
Mas desta vez, Sebastian havia projetado pessoalmente uma extensão completamente sustentável do jardim, especificamente para a ocasião, com pavilhões elegantes feitos de materiais reciclados e sistemas sofisticados de iluminação solar. Durante a lua de mel épica na Nova Zelândia, 3 semanas explorando tanto ilhas principais quanto ilhas remotas, Aurora e Sebastian descobriram 4 novas espécies de magnólias nativas, que acabaram sendo incluídas exclusivamente no catálogo da Álvares Torrealba Botanical Enterprises como a prestigiosa Coleção Aurora, o presente de casamento mais especial de Max para a filha. Alguns meses após o casamento, Aurora anunciou radiante que estava grávida. A notícia foi recebida com explosões de alegria por toda a família extensa. Max, que pensou que não poderia ficar mais feliz na vida, descobriu que estava completamente errado. "Vou ser avô", repetiu ele para Valentina naquela noite, ainda em choque emocional positivo. "Nossa pequena Aurora vai ter um bebê, e você vai ser um avô absolutamente maravilhoso", respondeu Valentina, beijando-o com ternura infinita. Exatamente como foi um pai extraordinariamente maravilhoso. A gravidez de Aurora foi tranquila, feliz e produtiva. Ela continuou trabalhando ativamente na empresa, agora como diretora executiva de expansão internacional, planejando meticulosamente a abertura de estufas na Austrália e Nova Zelândia com Sebastian, que havia se tornado o arquiteto paisagista oficial da Álvares Torrealba Botanical Enterprises. Em uma manhã dourada de março, exatamente 26 anos após aquele domingo tempestuoso que mudou tudo irreversivelmente, nasceu Esperança Valentina Restrepo Garcia, a primeira neta de Max e Valentina. Max estava na sala de espera do hospital quando Sebastian saiu com os olhos completamente marejados e um sorriso que parecia não caber fisicamente no rosto. "É uma menina", anunciou ele emocionadamente. "E ela é absolutamente perfeita em todos os sentidos." Quando Max segurou a pequena Esperança pela primeira vez, foi como se completasse um círculo cósmico perfeito. A neta tinha os mesmos olhos violeta-azulados hipnotizantes de Aurora e Valentina, mas o nariz delicado de Sebastian e uma expressão alerta que prometia uma personalidade forte e determinada. "Olá, pequena princesa", sussurrou Max, completamente enfeitiçado. "Sou seu avô e vou te ensinar absolutamente tudo sobre magnólias douradas." Esperança respondeu, agarrando firmemente o dedo dele com a mãozinha minúscula, e Max soube instantaneamente que mais uma vez havia se apaixonado completamente. Gabriel, que havia chegado ao hospital direto da universidade em Paris, olhou para a sobrinha com admiração absoluta. "Ela é como uma bonequinha de porcelana", disse ele, tocando delicadamente a bochecinha de Esperança. "Posso ser oficialmente o tio favorito dela?" "Você é o único tio dela, mano", riu Aurora, cansada, mas radiante. "Então, automaticamente, sou o favorito. Perfeito." Os primeiros anos de Esperança foram repletos de alegria constante e descobertas maravilhosas. Ela cresceu cercada pelo amor de 4 gerações da família Álvares Torrealba, aprendendo desde pequena sobre as magnólias que sustentavam o império familiar. Max, agora com 62 anos, descobriu que ser avô era ainda infinitamente melhor do que ser pai. Ele levava Esperança para as estufas todos os dias, explicando pacientemente sobre cada espécie, cada processo de cultivo, cada detalhe do negócio que havia construído com tanto amor e dedicação. "Abuelo", disse Esperança um dia, aos 3 anos, olhando fascinada para uma magnólia grandiflora particularmente espetacular. "Por que as flores são tão bonitas?" "Porque Deus sabia que as pessoas precisavam de coisas bonitas para lembrar constantemente que o mundo é absolutamente maravilhoso", respondeu Max filosoficamente, levantando-a para que pudesse cheirar a magnólia. "Como a abuela Valentina." "Exatamente como a abuela Valentina."
Valentina, agora com 57 anos, havia se transformado na matriarca elegante e respeitada da família. Dividia seu tempo harmoniosamente entre os negócios. Ainda era sócia ativa e influente da empresa, e o prazer imenso de ser avó dedicada. Ela e Esperança desenvolveram um ritual especial e sagrado. Todas as tardes tomavam chá juntas no jardim perfumado, com Esperança contando animadamente sobre suas aventuras na escola e Valentina compartilhando histórias nostálgicas sobre os tempos antigos, quando a mamãe Aurora era pequena. Gabriel se formou brilhantemente em relações internacionais e comunicação intercultural, retornando para trabalhar na empresa aos 23 anos. Seu dom natural extraordinário para idiomas e sua personalidade carismática irresistível o tornaram rapidamente o rosto público internacional da Álvares Torrealba Botanical Enterprises, representando a empresa em feiras mundiais e negociações delicadas com grandes clientes. Aos 26 anos, Gabriel conheceu Isabella Fontaine-Laurent, uma jovem francesa que trabalhava como curadora especializada no Musée d'Orsay e era reconhecida internacionalmente como especialista em arte botânica histórica. Isabella era doce, profundamente inteligente, apaixonada por arte e história e completamente fascinada pela saga romântica da família Álvares Torrealba. Quando Gabriel contou detalhadamente sobre como seus pais se conheceram, ela ficou emocionada até as lágrimas. Que história absolutamente romântica, disse ela, abraçada a Gabriel na varanda da propriedade familiar. Seu pai é literalmente um herói de conto de fadas. Todos nós somos um pouco heróis românticos, respondeu Gabriel, beijando-a suavemente. Os Álvares Torrealba têm uma tendência genética para transformar finais aparentemente trágicos em começos absolutamente mágicos. O casamento de Gabriel e Isabella aconteceu 2 anos depois, numa cerimônia íntima e sofisticada em Giverny, França, nos jardins históricos que inspiraram as obras-primas de Monet. Aurora estava grávida de 7 meses do segundo filho, e Esperança, agora com 5 anos, foi a daminha mais adorável, responsável e encantadora que alguém poderia desejar. Durante a festa elegante, Max fez um discurso profundamente emocionante sobre como sua família havia crescido de um encontro casual numa igreja para uma dinastia próspera de 4 gerações unidas pelo amor incondicional. Quando olho para todos vocês, disse ele, gesticulando para incluir todos os presentes queridos, vejo o milagre cotidiano que acontece quando as pessoas escolhem amar incondicionalmente. Gabriel, você trouxe luz constante e alegria genuína para nossa família desde o exato momento que nasceu. Isabella, bem-vinda oficial à nossa loucura organizadamente feliz. Juntos, vocês vão continuar a tradição sagrada Álvares Torrealba de transformar sonhos em realidade tangível. Alguns meses depois, nasceu Lorenzo Gabriel Restrepo Garcia, um menino moreno e extraordinariamente esperto que herdou o sorriso travesso do avô Max e a inteligência aguçada da mãe Aurora. Esperança ficou absolutamente encantada com o irmãozinho. Agora sou a irmã mais velha, como a mamãe era com o tio Gabriel, anunciou ela orgulhosamente. A família estava crescendo exponencialmente, mas o amor que os unia apenas se multiplicava infinitamente. E Gabriel, agora pai de gêmeos com Isabella, Felipe e Amélie, nascidos quando Esperança estava com 8 anos, olhava para aquela expansão familiar extraordinária e sentia uma gratidão profunda e constante pela família absolutamente excepcional de que fazia parte. A empresa continuou crescendo de forma exponencial. Aos 32 anos, Aurora havia estabelecido estufas da Álvares Torrealba Botanical Enterprises em 22 países. Gabriel, aos 30 anos, havia desenvolvido uma linha completamente ecossustentável de magnólias, que se tornou referência mundial absoluta.
Isabela criou um programa educacional revolucionário sobre botânica aplicada que era utilizado em universidades de elite em toda a Europa. Max, agora com 70 anos, mas ainda vibrante e ativo, decidiu gradualmente transferir mais responsabilidades para os filhos, preferindo dedicar seu tempo precioso à família que continuava crescendo de forma maravilhosa. Valentina, aos 65 anos, estava mais bonita, elegante e vibrante do que nunca, dividindo seu tempo harmoniosamente entre os netos adorados e projetos filantrópicos ambiciosos da empresa. Em uma noite mágica de dezembro, exatamente 40 anos após aquele primeiro Natal como família, os Álvarez Torrealba estavam reunidos na sala da propriedade em Marsella. 4 gerações espalhadas confortavelmente pelos sofás. Max e Valentina, Aurora e Sebastian com Esperança, agora com 15 anos, e Lorenzo, 10 anos. Gabriel e Isabela com os gêmeos Felipe e Amélie, 7 anos cada, e o bebê recém-nascido Sofia. Max olhou ao redor e sentiu uma paz profunda e absoluta no coração. De um homem solitário que cultivava magnólias douradas, havia se transformado no patriarca respeitado de uma família próspera e unida, com 11 pessoas que dependiam dele e o amavam incondicionalmente. "Em que você está pensando tão intensamente?" perguntou Valentina, percebendo o olhar contemplativo do marido. "Estou pensando", disse Max, sorrindo com ternura infinita, "que se não fosse por você ter errado de igreja naquela manhã tempestuosa há 40 anos, absolutamente nada disso existiria. Nem nossa família extraordinária, nem nossa empresa internacional, nem esses bisnetos perfeitos correndo pela casa." Esperança, que estava brincando com os primos, ouviu o comentário e correu entusiasmadamente para o avô. "Abuelo Max, conte a história de quando você conheceu a abuela Valentina", pediu ela, acomodando-se confortavelmente no colo dele. "De novo?", riu Max. "Vocês já conhecem essa história de memória." "Mas é a nossa história favorita", disse Lorenzo, juntando-se à irmã. Os gêmeos, embora ainda relativamente pequenos para entender completamente todos os detalhes, também se aproximaram magneticamente, atraídos pela energia familiar calorosa que sempre se formava quando Max começava a contar suas histórias lendárias. E assim, numa noite fria de dezembro, cercado por absolutamente todos que amava no mundo, Max Álvarez Torrealba contou mais uma vez a história épica de como um erro geográfico havia se transformado no maior acerto da sua vida. Como as lágrimas amargas de uma noiva abandonada haviam regado o solo fértil onde crescera a mais extraordinariamente bonita história de amor que conhecia. Quando terminou a narrativa familiar, Esperança suspirou completamente satisfeita. "Quando eu crescer e me tornar adulta, quero encontrar alguém que me ame exatamente como você ama a abuela. E você vai, princesa adorada. O amor verdadeiro e incondicional sempre encontra um jeito de florescer." À medida que as crianças foram gradualmente adormecendo nos colos amorosos dos adultos, a conversa foi se tornando mais suave, íntima e reflexiva. Aurora e Gabriel compartilharam suas próprias versões profundamente pessoais de como se sentiam fazendo parte daquela família absolutamente extraordinária. "Às vezes, eu reflito seriamente", disse Aurora pensativamente. "Como seria minha vida se o Rodrigo não tivesse me traído naquele dia? Se eu tivesse me casado com ele conforme planejado originalmente?" "E qual é sua conclusão?", perguntou Valentina com curiosidade genuína. "Agradeço a Deus todos os dias pela traição dele, porque se ele não tivesse sido um canalha completo, eu nunca teria conhecido o homem que se tornou meu verdadeiro pai. Nunca teria tido esta família absolutamente perfeita. Nunca teria me tornado a mulher forte e realizada que sou hoje." Max se emocionou profundamente com as palavras da filha. "Aurora." Não me interrompa, papá",
Deixe-me terminar este pensamento. Você me ensinou fundamentalmente que família não é sobre sangue ou genética. É sobre amor incondicional e escolha consciente. Você me escolheu quando eu era apenas uma possibilidade no ventre da mamãe. Me amou antes mesmo de me conhecer pessoalmente. Esse é exatamente o tipo de pai que Sebastian e eu queremos ser para nossos filhos. Gabriel concordou entusiasticamente. E você me ensinou que ser filho mais novo não significa ser menos importante ou valorizado. Vocês nunca me fizeram sentir como se Aurora fosse mais especial por ter chegado primeiro. Sempre fui tratado como um presente igualmente precioso. Isabela, que havia se tornado uma peça absolutamente fundamental da família, acrescentou: Vocês me ensinaram que é completamente possível construir uma família sólida, baseada em valores inquebráveis, sem perder a alegria, o humor e a espontaneidade. Quero desesperadamente que Felipe, Amélie e Sofia cresçam com essa mesma base emocional sólida. Valentina olhou para o marido com os olhos brilhando intensamente. Você sabe o que mais me impressiona profundamente em nossa história depois de todos estes anos? Diga-me, que 40 anos depois eu ainda me apaixono por você um pouco mais a cada dia que passa. Max riu melodiosamente, puxando-a para mais perto. Apenas um pouco? Está bem, confesso, infinitamente mais. Porque ali, naquela sala aquecida pelo amor de 4 gerações, Max Álvarez Torrealba soube definitivamente que sua vida havia sido tudo que poderia ter sonhado e infinitamente mais. Muito, muito mais. Epílogo definitivo. 10 anos depois, numa manhã dourada de primavera mediterrânea, Max Álvarez Torrealba estava em sua estufa principal, regando carinhosamente suas magnólias mais preciosas, quando Esperança, agora com 25 anos e recém-formada em botânica aplicada pela Universidade de Cambridge, apareceu correndo entusiasmadamente. Abuelo Max! Abuelo Max! Consegui! Gritou ela, acenando dramaticamente um papel oficial no ar. Conseguiu o quê, princesa? A Bolsa Integral de Estudos para Oxford. Vou fazer mestrado e doutorado em botânica sustentável e administração de empresas familiares, igual a mamãe. Max largou imediatamente o regador de cobre e abraçou a neta com toda a sua força restante. Estou infinitamente orgulhoso de você. E sabe qual vai ser o tema específico da minha tese de doutorado? Perguntou ela, os olhos violeta-azulados brilhando de excitação absoluta. Surpreende-me positivamente. O impacto socioeconômico multigeneracional das empresas familiares sustentáveis. Um estudo de caso detalhado da Álvarez Torrealba Botanical Enterprises. Vou contar nossa história extraordinária para o mundo inteiro. Max riu até as lágrimas correrem abundantemente pelo seu rosto enrugado, mas feliz. Sua bisabuela Valentina vai ficar louca de orgulho. Onde ela está neste exato momento? Na cozinha, ensinando Lorenzo, os gêmeos e a pequena Sofia a fazer brigadeiros brasileiros. Uma tradição culinária que sua trisavó Carmen ensinou para ela há décadas. Esperança correu para a casa gritando a notícia triunfante, e Max ficou sozinho na estufa, cercado pelas magnólias douradas que haviam sido o início de absolutamente tudo. Pegou delicadamente uma magnólia grandiflora, a mesma espécie que estava florescendo majestosamente no dia em que conheceu Valentina, meio século antes, e sorriu ternamente para ela. Obrigado, sussurrou ele para a flor, por ter me ensinado que as coisas mais extraordinariamente bonitas da vida crescem devagar, precisam de cuidado constante e dedicado, e são ainda infinitamente mais especiais quando compartilhadas com quem amamos incondicionalmente. Uma brisa suave e perfumada entrou pela janela da estufa, fazendo as magnólias dançarem levemente, como se estivessem concordando amorosamente com ele. Do lado de fora, podia ouvir claramente as risadas alegres de sua família. Valentina, Aurora,
Sebastian, Gabriel, Isabela, Esperança, Lorenzo, Felipe, Amélie, Sofia e até mesmo os bisnetos recém-nascidos. 4 gerações unidas pelo amor que havia começado num erro de caminho e crescido numa dinastia de felicidade absoluta. Max Álvares Torrealba fechou os olhos e agradeceu silenciosa e profundamente por cada momento daquela vida extraordinariamente abençoada que havia construído. Uma vida que havia começado com lágrimas amargas numa igreja errada e se transformado na mais extraordinariamente bonita história de amor verdadeiro que conhecia. E as magnólias douradas continuaram a dançar elegantemente na brisa mediterrânea, como se estivessem celebrando eternamente junto com ele. Assim chegamos ao fim do nosso vídeo. Agora me digam nos comentários a palavra magnólia, para eu saber que vocês acompanharam fielmente até o final desta jornada épica e emocionante.